Muito bem, então essas duas ferramentas são importantes para a gente, quer dizer, aqui a lei, como é que eu exprimo a conservação da energia, aqui como é que eu exprimo a segunda lei de Kepler. E o nosso trabalho hoje vai ser basicamente resolver a equação radial. A equação radial que é essa que aqui está, né? Bom, eu vou primeiro reescrevê-la aqui no cantinho para a gente fixar ideias. Em vez de menos du dr, isso aqui, menos du dr é a força, né? Eu vou usar F para força por preguiça, né? Então fica μ R2 pontos igual a força. De novo, no caso gravitacional, aqui é o Gm1m2 sobre R quadrado, né? Mais L2 sobre μ R3. O primeiro passo que eu vou dar para resolver essa equação radial pode parecer sem muito sentido. Por que você está fazendo isso? Alguém poderia me perguntar. E eu não tenho uma justificativa boa para lhe apresentar, a não ser pelo resultado final. Por que isso? Porque as pessoas já resolveram esse problema antes e perceberam que há um método de solução dessa equação que é simples do ponto de vista matemático, apesar de aparentemente ser obscuro na sua motivação. Por que eu faço desse jeito? Eu faço desse jeito porque alguém fez antes de mim e sabe que dá certo, né? É isso. Você diz, mas será que eu vou ter que inventar método de solução quando encontrar uma equação diferencial na minha frente? Felizmente para você não. Não é? Essa equação aqui, todo físico tem que saber como é que ela é resolvida. Essa aqui. Por quê? Porque é um problema tão importante, como eu já mencionei repetidas vezes aqui com vocês. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é trocar a nossa variável livre. Em vez de resolver essa equação para R, nós vamos inventar uma substituição de variáveis, que é o seguinte. Eu vou inventar uma variável que é o inverso de R. E uma outra coisa que eu vou fazer é o seguinte, o que eu vou querer, na verdade, é transformar esta equação que aqui está, que é uma equação diferencial para R como função de t, eu vou querer transformá-la numa equação diferencial que exprima U, essa nova variável que eu estou inventando aqui, como função do ângulo φ. Isso faz sentido, né? Se essa primeira substituição parece meio tirada do bolso, e é mesmo, essa segunda nem tanto, porque como eu quero... O que eu quero, ao final das contas, é obter qual é a forma dessa trajetória. Eu quero obter a primeira lei de Kepler, né? E a forma da trajetória me vai ser dada se eu conhecer R não como função de t, mas como função de φ. Porque aí eu vou poder desenhar essa trajetória. R como função de t só me ajudará se eu conjugá-la com φ como função de t, e aí eu teria duas equações paramétricas, né? Mas, nesse caso, é mais prático eu ter uma equação só, que me diga como é que R ou U depende do φ, porque aí eu vou descobrir a forma da órbita de maneira mais fácil. Então, eu tenho que transformar essa equação diferencial que envolve R de t para uma equação diferencial que envolva U de φ. Eu tenho que transformar essas derivadas temporais que aparecem aí em derivadas com relação a φ. Sabemos o que temos que fazer. E para fazer aparecer, então, essas derivadas com relação a φ, ao invés das derivadas com relação a t, eu vou usar a regra da cadeia agora, e não do produto. Então, tomar a derivada com relação a t é a mesma coisa, imagine isso aqui é um operador, tá? Eu estou dizendo como é que esse operador funciona. É equivalente a você tomar a derivada com relação a φ e multiplicar pela derivada de φ com relação a t. Isso sim é a regra da cadeia, né? Esse aqui é o nosso amigo φ ponto. E o φ ponto, a gente sabe que ele é L sobre μ R2. Então, isso aqui é L sobre μ R2 vezes d de φ. Então, quando eu tenho o R ponto, por exemplo, que é dr dt, ele vai se transformar num dr de φ L sobre μ R2. Então, a cada vez que eu tomar a derivada com relação ao tempo, é equivalente a eu tomar a derivada com relação ao ângulo φ e multiplicar por L sobre μ R2. Por isso, a derivada segunda
que é o R dois pontos que aparece aqui, vai fazer aparecer dois termos desses, ou seja, L sobre μR2 agora ao quadrado, porque ele apareceu duas vezes, vezes D2R dφ2. Então, com esse ferramental, eu vou transformar a minha variável livre R para a variável U. Então, vamos ver. R é 1 sobre U. Eu defini desse jeito. Então, dr dφ é a mesma coisa que derivada com relação a φ de 1 sobre U. Legal? E qual é a derivada de 1 sobre U? Menos 1 sobre U quadrado. Toma cuidado que meu U e meu Mi são meio parecidos, hein? Du dφ. E a derivada segunda, aqui só tem U. A derivada segunda, eu estou derivando isso aqui, né, de novo com relação a φ. E o que vai dar isso? Isso eu vou levar aqui em cima, onde aparece o dr dφ, né? Então isso vai me dar, esse 1 sobre o 2 é a mesma coisa que um R quadrado no numerador, por definição do U. Esse R quadrado mata esse R quadrado que está no denominador. Então fica menos L sobre μ. Esse aqui é o μ, vou exagerar. Du dφ. Então fica mais fácil eu fazer isso desse jeito aqui, ó. Fica mais fácil eu fazer. Eu vou tomar a derivada no tempo disso, que aqui está. E isso é a mesma coisa que tomar a derivada com relação a φ e depois multiplicar por dφ dt. Então vai dar menos L U2, eu já estou botando ele no numerador, porque ele é um R2 embaixo, sobre μ, vezes um L sobre μ, vezes D2U dφ2. Oi? Essa daqui é que eu não preciso, né? Não, ali tudo está em cima é U e embaixo é Mi. Aqui é U e aqui é Mi. Isso. Vamos exagerar. Gostou? Tá, então isso aqui é igual a menos L2 U2 sobre Mi2 D2U dφ2. Pronto, isso me permitiu, portanto, escrever a segunda derivada, que é o que eu queria, de R com relação a T, em termos da segunda derivada de U com relação a φ. Era isso que eu queria fazer. Agora eu vou levar esse resultado na minha equação radial original. Então, μ, que multiplica, tem um sinal de menos, L2, U2, sobre Mi2. D2U dφ2, eu vou chamar isso aqui de U duas linhas, tá? U' é a primeira derivada do U duas linhas é a segunda. U duas linhas, isso aqui é igual a F mais L ao quadrado sobre Mi. E agora tem um R ao cubo no denominador, isso vai dar um U ao cubo no numerador. Pronto, agora eu tenho uma equação que envolve apenas a variável U. Né? E agora eu vou isolar o U duas linhas. Vou deixar o U duas linhas sozinho de um dos lados. Lembre que esse U, é bom eu destacar isso aqui, né? Esse U é um U que depende de φ. Todo esse meu algebrismo foi exatamente para recair numa equação cuja variável livre seja o φ, não o t. É por isso que eu estou fazendo isso tudo. Então eu vou deixar o U duas linhas sozinho do lado esquerdo. Tudo que não é o U duas linhas eu jogo para o outro lado. Então vai ficar do outro lado. Aqui um dos mi's desaparece com esse. Vai ficar o seguinte, menos
Mi sobre L2, U2, vezes a força, mais Mi, L2, o Mi vai fazer esse Mi desaparecer, né? Eu estou dividindo por L2, então L2 também vai desaparecer, dividindo por U ao quadrado, aqui sobra um U puro, né? Se é que eu posso chamá-lo de puro, vai? Essa é a equação que resultou. Será que ela se parece mais simpática do que a equação original? Assim, à primeira vista, não parece tão simpática assim. Só que, lembre, o problema de Kepler é o problema de resolver essa equação radial para o movimento planetário. E no caso do movimento planetário, essa força F, ela depende do inverso do quadrado do R, né? Ela é uma constante, vamos chamar isso de gama, essa constante, sobre R quadrado. Isto é, ela é gama vezes o U ao quadrado. Agora ficou bem mais bonitinho. Olha só o que aconteceu. A equação que resultou foi U duas linhas igual a... Aliás, desculpe, aqui o sinal é menos também, né? U duas linhas igual a menos U, menos... Substitua o F por gama U quadrado. O U quadrado desaparece. Então ficou menos Mi vezes gama sobre L ao quadrado. Muito bem. Esta é a equação que resultou quando eu fiz essa transformação. E essa equação você reconhece? A resposta dele tem duas parcelas, né? Qual é a primeira parcela? É um oscilador. É um oscilador isso aqui ou não? Como é que você sabe que é um oscilador? Esse termo que aparece aqui é uma constante, não é verdade? É uma constante. Não é? E o que torna essa equação uma equação não homogênea. Não é? A equação homogênea associada a essa, qual é? É sem isso aqui. E que equação é essa? É um oscilador harmônico. Oscilador harmônico amortecido e forçado, ele tem o termo U', que é o amortecimento, e é não homogêneo, que é a força externa. Né? Aqui, de fato, o Matheus tinha razão desde o início. Isso aqui é um oscilador forçado, com uma força constante. Essa força é especialmente simples, né? Porque é uma força constante. Mas a resposta do Matheus estava correta desde o início. Né? Nós vamos resolver essa equação. Mas antes de resolvê-la, deixa eu lhe mostrar um exemplo de uso desta equação geral.